Eu estou duplamente feliz. Glória a Primeiro, Deus. pelo retorno ao ministério. Amém. No Aleluia. qual um dia o Senhor me chamou quando eu ainda tinha os meus 12 anos de idade. E estar vivendo debaixo da promessa do Senhor. Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite é em João, capítulo 20, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 1 e 2. Aleluia. Glória a Deus. Amém? No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e dos outros discípulos, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocá-lo. Lá no versículo 10, os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Aleluia. Essa igreja pode se sentar. Nessa noite, esse texto que nós acabamos de ler, ele conta a história da ressurreição de Jesus, no versículo 1. Mas o foco desta noite que o Senhor colocou no meu coração é a partir do versículo 10, quando Jesus aparece a Maria Madalena. Quando Jesus morreu e foi sepultado, houve uma grande tristeza. Houve um vazio na alma daqueles que seguiam e serviam a Jesus. Eu imagino que essa dor de perda deveria ter sido terrível. Quem imagina hoje, quem já perdeu a sua mãe, eu não perdi a minha, mas eu imagino que seja uma dor terrível. Quem perdeu um pai, um filho, alguém que você amava muito, é uma dor na alma. Imagina para Maria Madalena e os discípulos que andaram com Jesus durante o ministério de Jesus, o período de 3 anos e meio, vendo as maravilhas que Jesus operava, vendo os milagres, se assentando à mesa com Jesus. Maria Madalena, outrora, ela foi liberta por Jesus porque ela tinha 7 demônios que dominavam e atormentavam a vida dela. E de repente, ela vê o seu amigo, o seu pai, o seu companheiro, na cruz, sendo morto com requintes de crueldade. Eles pegam Jesus, levam para o sepulcro, arrumam o corpo de Jesus rapidamente. Eu acredito que eles tinham medo até de que eles jogassem o corpo de Jesus fora em algum lugar. Quando eles tomam Jesus, na época eles tinham um cuidado muito grande, eles tinham todo um ritual para o sepultamento. E ali colocam Jesus naquele sepulcro. Só que quando eles vão lá, Jesus não estava lá. Além de ter perdido o seu amigo, o seu companheiro, o seu pai, visto aquela cena de Jesus sendo crucificado, ela ainda tem que viver uma dupla dor de chegar no sepulcro e não ver Jesus lá. É sobre ela que nós vamos falar nessa
Esse mês de março está sendo um mês voltado para as mulheres e tem sido todos os cultos mulheres ministrando e dirigindo o culto aqui na casa do Senhor. E quantas Marias Madalenas nesta noite estão sentadas ao sepulcro, chorando por uma perda, mas se esqueceram que durante o ministério de Jesus, repetidamente, ele dizia que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. Aleluia. Nós, Marias Madalenas, estamos debaixo de uma promessa do Senhor, mas muitas das vezes afundadas na nossa dor, na nossa perda, na nossa frustração, nós esquecemos da promessa que o Senhor tem nos feito. Maria Madalena estava inconsolável, tomada por uma dor insuportável, a dor da perda. A projeção coloca para mim em João 14, 16 ao 27. Por diversas vezes Jesus disse que voltaria. E em João 14, 16 ele diz: eu voltarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Pode parar aqui no 18. Pensa, Maria Madalena havia sido liberta. Maria Madalena conhecia quem era Jesus. Maria Madalena não só seguia a Jesus, como também servia a Jesus. E estava debaixo de uma promessa: não vos deixarei órfãos. Mas a dor da perda foi muito maior do que a promessa que o Senhor havia feito aos seus discípulos e a todo aquele que ele levou a palavra. Essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, ela fala muito comigo. Eu aprendi que primeiro a palavra, ela precisa entrar no nosso coração. E um dia, eu cheguei aqui nessa igreja, como Maria Madalena, debaixo de uma promessa. Mas a dor que havia na minha alma, ela não me deixava ver as promessas que o Senhor havia me feito. Nesta noite, você mulher, Maria Madalena, e você homem, que está prostrado diante de um sepulcro, chorando a dor de algo que se perdeu. Eu te digo nesta noite, como profeta de Deus, o Senhor não nos deixou órfãos. Se atente às promessas que o Senhor tem feito na tua vida, porque o nosso Jesus, ele ressuscitou. Quando Maria Madalena chega e vê que o sepulcro estava vazio, ela se desespera. Ela viu o sofrimento de morte de Jesus e o corpo de Jesus também não estava ali. Sabe quando a pessoa morre, está ali no caixão, a dor da perda, mas enquanto está ali no caixão, não sei se com os irmãos são assim, mas comigo, graças a Deus, tem muito tempo que eu não perco ninguém, mas quando aconteceu de perder, enquanto o corpo está ali, você ainda se sente um afago, está morto, mas está ali. Mas quando é sepultado, parece que ali a sua alma é rasgada de cima a baixo.
Imagina Maria Madalena olhando que o seu Senhor, que o seu Jesus não estava ali. A dificuldade, irmão, ela nos faz paralisar. A tristeza, ela nos faz nos prostrar, de maneira que a gente só consegue olhar para baixo. A gente não consegue ver nada que está acontecendo à nossa volta. De repente, ela vê 2 anjos. E o anjo pergunta a ela: por que choras? E ela responde: levaram meu Senhor Jesus. Não sei onde o puseram. E quando ela olha para trás, ela vê Jesus. Mas ela não o reconhece. Muitas das vezes, irmãos, nós não temos reconhecido o nosso Senhor. Eu cheguei aqui servindo ao Senhor, mas com sonhos frustrados, com um casamento destruído, com a minha saúde física e mental destruída. E a única coisa que eu conseguia ver era o chão. A única coisa que eu conseguia olhar era o chão. Tudo que o Senhor havia feito de promessas, eu não conseguia enxergar. Aquela menina que com 12 anos já vivia um ministério na casa do Senhor. Aquela menina que cantava, que adorava o nome do Senhor Jesus, que pregava. Ela chegou aqui doente na alma. Doente na alma porque eu decidi por mim que, como o tempo do Senhor estava demorando, eu ia resolver no meu tempo. Mas quando a gente entra na frente do projeto do Senhor, a tendência é dar errado. Eu queria com as minhas mãos trazer o meu marido para servir o Senhor. Eu queria com as minhas mãos libertar os meus irmãos dos vícios. Eu queria com as minhas mãos resolver aquilo que era de dificuldade dentro dos meus. E isso começou a me levar a um estado de depressão. A depressão, ela é o excesso do passado. A gente chora pelo passado, a gente se arrepende pelo que fez no passado, pelas dores sofridas, pelas perdas vividas. Eu estava vivendo o futuro, o presente. Tudo o que acontecia, eu não conseguia enxergar as coisas boas que o Senhor estava fazendo. Eu só me apegava às coisas ruins. E para piorar, eu sofria com o futuro. O futuro do qual ao Senhor pertence. Eu já sofria como vai ser lá na frente, como vai ser lá na frente. Eu cheguei num estado tão terrível da minha vida, que eu deitava para dormir e eu não conseguia dormir. Comecei fazendo um tratamento com um psiquiatra. E a medicação para dormir era uma medicação alta, e nem aquela medicação ela conseguia acalmar o desespero que havia na minha alma. Eu deitava, irmãos, e eu pensava: já pensou se a minha mãe morreu hoje? Olha o pensamento da pessoa. Eu conseguia imaginar ali ela no caixão, como que seria para resolver as coisas, para enterrar ela, depois que ela enterrasse ela, como eu ficaria, como meus irmãos ficariam, como meu filho sofreria. Aquilo, de certa forma, aquela dor, aquele desespero que eu sentia, ele também se transformava num prazer. Eu tinha a necessidade de sofrer, de me fazer sofrer. Eu matei minha mãe, eu matei meus irmãos, eu matei o meu filho por diversas vezes, nesse auge da depressão, da ansiedade e do desespero de alma.
Maria Madalena, uma mulher que andava com Jesus, que conhecia quem era Jesus, que já havia vivido um milagre. Ela estava afundada na dor da perda. Mas nós não somos diferentes dela. Ela teve o privilégio de andar com Jesus físico, com Jesus carne, na terra feito homem. Mas nós também podemos andar com Jesus. Nós também estamos debaixo de uma promessa que o Senhor tem nos feito. Mas aquela dificuldade que se levanta no seu lar, ela é suficiente para fazer as palavras do Senhor você não reconhecer. Aquela dificuldade que acontece na sua vida, ela é suficiente para você não reconhecer a voz do seu Senhor, para você não reconhecer a face do seu Senhor. Aqui no versículo 15, versículo 15, no versículo 15, Jesus disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? O Senhor nesta noite está perguntando para cada um de nós: por que temos chorado? O que temos procurado nesta terra? Se o Senhor está vivo, tem nos feito promessa, tem estado ao nosso lado todos os dias, o porquê do medo? O porquê de não reconhecer o Senhor? O porquê de ficar sentado ao lado do sepulcro de cabeça baixa chorando? Se nós podemos viver o sobrenatural ao lado do nosso Senhor Jesus. Pensando que fosse o jardineiro, ela vira e pensa que é um jardineiro e ela fala assim com ele: o Senhor o levou embora? Diga-me onde colocou e eu o levarei. E Jesus deve ter olhado para Maria e deve ter pensado: essa mulher está tão perturbada, está tão perdida, que ela não está nem me reconhecendo. E ele fala: Maria! E quando ela se volta, ela vê que é Jesus. Jesus está aqui nesta noite e Ele está chamando Marias, Vanusas, Glendas, Gigrianes, Adelaines. Aleluia. O Senhor nesta noite, Ele está chamando pelo nosso nome. E nós precisamos nos voltar para o Senhor. Eu acredito que quando ela olhou para Jesus, se fosse eu, teria pulado, teria gritado daquele jeito que os irmãos me conhecem, corrida, abraçado Jesus, cheirado Jesus. A alegria deve ter tomado conta do coração daquela mulher. Aleluia. Nessa noite, Jesus está aqui. E Ele está chamando a cada um de nós pelo nosso nome. Abrace a Jesus, porque Ele ressuscitou. E Ele está aqui para cumprir o que Ele tem prometido à sua vida. Eu estou vivendo hoje uma promessa que ficou paralisada há anos na minha vida, porque eu estava afundada. Eu acho que eu não estava nem igual a Maria Madalena do lado do sepulcro, não. Acho que eu estava dentro do sepulcro. E no dia que eu adentrei as portas dessa igreja,
eu recebi um abraço ali naquela porta. E aquele abraço, ele aqueceu a minha alma. E eu pensei assim, era uma época de Covid, né? A gente estava usando máscara, tinha uma quantidade limitada de pessoas que entraram na igreja. E eu pensei assim, esse povo é doido mesmo, né? Eles estão abraçando esse negócio de Covid, mas amém. Voltei no outro culto, eu fui abraçada de novo. Esse povo é doido mesmo, né? Covid matando e eles estão abraçando. Cada abraço que eu ganhei foi um afago na minha alma. Foi como se o próprio Jesus, ao encontrar com Maria Madalena, quando ele grita, Maria! E ela olha para ele, e o coração dela se alegra ao ver o Senhor. É o que eu sentia cada vez que eu adentrava as portas dessa igreja. E aqui eu comecei a conhecer muitas mulheres que haviam vivido o que eu estava vivendo. Algumas ainda estavam vivendo, mas estavam debaixo da graça. Estavam chorando, mas aos pés do Senhor. Outras já haviam vencido a dor que eu ainda estava vivendo. E eu comecei a olhar e a desejar, a voltar a viver as promessas do Senhor. Se tornou um prazer para mim cada vez chegar nessa igreja. Eu não queria mais ganhar o abraço, eu queria dar o abraço. Porque eu queria que aqueles que entrassem, eles sentissem exatamente o que eu estava sentindo. As dificuldades não acabaram, irmãos. Nem tudo ainda aconteceu. Mas hoje eu posso mergulhar na promessa do Senhor. Hoje eu posso descansar e confiar no meu Senhor. Às vezes a gente fala, Senhor, estou te entregando essa situação. Jesus pega do outro lado, a gente se do lado de cá, Jesus do lado de lá e fica aquela briga. Isso não é confiar no Senhor. Confiar no Senhor e falar, Senhor, está aqui o meu marido, que o Senhor já começou a obra de libertação, que já não bebe, que não fuma, mas que ele ainda precisa ter um encontro com o teu Espírito Santo e vir para a tua casa juntamente comigo, juntamente com Pedro. Os meus irmãos já estão entendendo que o processo que eles estão vivendo é só o Senhor quem vai mudar a história deles. Hoje eles olham para mim não como a maluca. Era assim que eles falavam, a maluca. E a maluca. Hoje eles reconhecem a identidade que o Senhor me deu. Hoje eles reconhecem. Eles olham e veem em mim uma intercessora. Eles me ligam e falam, ora por mim. Minha sogra lá em São José do Calçado me liga e fala, minha nora, liga que tem uma mulher perturbada. Eu orei pela mulher e o Senhor deu uma libertação àquela mulher. Aleluia. E ela ficou maravilhada. Ela falou, tinha dito que ela não comia, que ela não tomava banho, que ela falava coisa com coisa. Ela está curada, minha nora. Aqueles que antes olhavam para mim e falavam assim, ela é bipolar. Aí ela chora à toa. Aí ela chora por tudo. Aí ela não quer estar junto com a família. Aí ela não quer estar junto com ninguém. Hoje eles conseguem olhar para mim e me reconhecer como serva de Deus. Eles conseguem olhar para mim e me ver como uma nova criatura. Antes eu estava na casa do Senhor, mas eu estava como um sepulcro vazio. Eu estava doente, eu estava limitada, eu estava escondida.
Mas hoje o prazer da minha alma é adentrar as portas desta igreja e abraçar cada irmão, a cada irmã, e ver que Deus está fazendo na vida de outros o que Ele fez na minha. Quando chega aqui no versículo 18, 17, Jesus disse: não me segure. Ou seja, ela fez igual a Estefânia, deve ter agarrado ele. Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Nesta noite, eu te convido a sair desse sepulcro. Nesta noite, eu te convido a levantar a tua cabeça. Eu te convido a se erguer. Estefânia, mas as dificuldades estão demais. Eu vivi isso. Estefânia, mas está doendo demais, eu não tenho prazer nenhum. Eu já vivi isso. Estefânia, mas ninguém entende o que eu estou sofrendo. Eu já vivi isso. Um dia meu marido virou para mim e falou assim: só você fechar o olho e dormir. Aquilo doeu na minha alma. Ele me via chorando, ele falava: eu não entendo por que você chora. Você chora todos os dias por tudo e por nada. Mas ele estava fora da visão. O meu choro não era porque me faltava algo material. O meu choro é porque me faltava ouvir a voz do meu Senhor e reconhecer a tua face. Eu precisava entender que eu tinha que entregar o problema, a dificuldade nas mãos do Senhor e descansar. Maria Madalena sabia quem era Jesus. Maria Madalena havia vivido uma experiência com Jesus. Ela havia sido liberta de 7 demônios. Ela sabia que Jesus morreria, porque Jesus insistentemente dizia que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria. Mas no dia que mataram Jesus, a dor de Maria foi tão grande que Maria Madalena não conseguia parar de pensar nas promessas. Não vos deixarei órfãos, mas ela só pensava na dor da perda de Jesus. É noite, irmãos, de levantarmos do sepulcro. É noite de levantarmos a nossa cabeça. Maria foi anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Nós, nessa noite, precisamos levantar e anunciar que Jesus ressuscitou. E anunciar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus muda a vida do homem. Eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Aqui está a minha prima, que me acompanha anos e anos. Quantas vezes foi no colo dela que eu chorei? E foi uma das poucas pessoas que entendia que a dor da minha alma era só Jesus que ia curar. Aleluia. Quantas vezes aquele menino que está lá na projeção, ainda pequeno, ele pegava no meu rosto, usado por Deus, olhava para mim e falava: mamãe, você não está sozinha. Jesus vai tirar essa dor. E eu chorava nos braços daquela criança, porque ainda criança era usado por Deus para consolar a minha alma. Glória a Deus. Eu cheguei aqui, irmãs choraram comigo, mas partei
E essas mulheres, elas já estão vendo o fruto do trabalho delas na minha vida. Hoje elas estão não mais chorando comigo, mas elas estão glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu era aquela improvável. Eu era aquela menina improvável que ninguém dava nada por ela. Eu sou aquela menina que foi abandonada pelo pai. Eu sou aquela menina que foi abusada na infância. Eu sou aquela menina que passou necessidades. Eu sou aquela menina que foi traída no casamento. Eu sou aquela menina que foi para o mundo, viveu no vício das drogas. Perdi 4 anos da minha vida no mundo, buscando coisas e em pessoas, coisas que só o Senhor poderia me dar. Eu sou aquela menina que não podia gerar filhos, e o Senhor me deu Pedro. Quando eu achei que o diagnóstico médico era um câncer, o médico me disse que era uma criança. E aqui está o meu milagre. Eu sou aquela que o Senhor tem restituído sonhos. Aleluia. Eu tinha um sonho de fazer uma faculdade. Aleluia. E eu fiz. Aleluia. E quando menos esperei, aqui neste lugar, eu comecei a minha 2ª graduação. E o ano que vem eu já me formo. Eu sou aquela improvável, que ninguém dava nada por ela, mas que o meu Jesus, lá na cruz do Calvário, havia pago um preço de sangue pela minha vida, e Ele ressuscitou para tirar de mim todas as dores, toda enfermidade, toda loucura, toda tristeza, toda depressão, toda rejeição. E o Senhor tem curado dia após dia na minha vida. Essa noite, irmãos, é uma noite de muita alegria no meu coração. Aleluia. É uma noite que eu posso ver que mais um pouquinho da promessa do Senhor está se cumprindo sobre a minha vida. É uma responsabilidade. Esse homem aqui, ele toma muita pancada. Mas ele acreditou nos meus sonhos. A Priscila não está aqui nessa noite, mas lá do Rio de Janeiro ela me mandou uma mensagem. Eu não estou aí, entender, mas os meus joelhos estão com você. Glória a Deus. Esse homem aqui, ele me viu entrar aqui doente, foi lá no meu lar várias vezes. E eu acho que ele deve ter pensado, Jesus, essa mulher é doida mesmo. Mas ele acreditou que Jesus ia me curar. A Vanusa está ali atrás. Quantas vezes, quando a tristeza, o desespero batia ela lá na casa dela, nós não tínhamos intimidade, amizade, nada. Ela me mandava uma mensagem. E o Senhor falava comigo exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Irmãos, nós não estamos órfãos. Amém. Glória a Deus. Eu sei que as dificuldades deste mundo são assim. Aleluia. Mas quando nós escolhemos sair do sepulcro que está vazio, quando nós escolhemos confiar nas promessas do nosso Senhor, nós ouvimos a voz do nosso Senhor e nós reconhecemos a voz dele. Nesta noite, eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei o que é que tem te levado ao sepulcro vazio. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Jesus
Senhor. E Ele está aqui nesta noite para arrancar do teu coração, seja a dor que você esteja sentindo. Ao invés de você chorar nos pés das pessoas, contar para as pessoas a sua dor, conta para Jesus. Eu aprendi a ter o meu cantinho com Deus lá na minha casa. Eu queria ter um quarto de guerra, mas eu não tenho. Então eu tenho um cantinho que quando eu falo, estou indo orar, eles já sabem que é proibido abrir a porta. E lá eu choro, lá eu canto. Lá tem dia que eu falo, Jesus, mas hoje aconteceu isso. O filho mimado, mãe, me dá dedo na escola. Eu falo, Jesus, eu falo, Jesus, hoje aconteceu isso, machucou meu coração, entristeceu meu coração. Se eu estiver errada, Jesus, o Senhor me corrige, o Senhor me bota na brecha. Mas se eu estiver certa, Jesus, faz a justiça por mim. Ele é meu psicólogo. Ele é meu amigo. Ele é o meu pai. Eu passei quase 40 anos da minha vida achando que eu era órfã. Mas eu não sou órfã. Eu tenho um pai. E é nele que eu tenho derramado as minhas dores, as minhas preocupações, as minhas necessidades, as minhas frustrações. Mas é nele também que eu tenho ido e glorificado. É nele que eu tenho ido e adorado. É nele que eu tenho ido e exaltado. Porque ele vive. E ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração.